Declaro aberta a 32ª reunião ordinária conjunta das comissões do ano de 2019. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Márcio. É só para pedir, Vossa Excelência, que consulte os pares e que nós possamos prestar um minuto de silêncio em homenagem ao evangelista Leonídio, lá do Engenho, que faleceu e está sendo sepultado nesse dia de hoje. Já fica deferido aí de pronto a concessão do minuto de silêncio. Senhor presidente, uma questão de ordem. Questão de ordem, vereador Santos. Eu gostaria de pedir a retirada do projeto 104, de minha autoria, conversando com o relator Henry, a gente não teve aí um entendimento jurídico para a matéria, mas pelo menos deu o pontapé inicial aí, para que na reforma aí do regimento interno, da lei orgânica, a gente possa tratar desse assunto. Na discussão, Santo? Na discussão, vereador Paulo Bigodinho. Porque muito importante a intenção do vereador Sandro aí, de que a cada 4 mandatos da presidência da Câmara a gente tem uma mulher, até porque, historicamente, a Câmara sempre teve a maioria de homens, historicamente, a Câmara Municipal de Santa Luzia nunca elegeu a mulher para presidente ou presidenta. Então, a sugestão, Sandro, em vez de esperar, porque vai demorar, a gente sabe que vai demorar para ser entregue esse processo aí do regimento interno, é um processo muito longo. Então, projeto de resolução, ver qual que é a melhor maneira e ver se o senhor já entra com isso agora, porque para que no próximo mandato já venha valer, porque é muito triste, historicamente, a Câmara de Santa Luzia nunca ter tido uma vereadora mulher como presidente. Tá? Parabenizar o senhor mais uma vez pela iniciativa. Obrigado aí pelas observações. Fica retirado de pauta, então, o projeto de lei 104, 2019. De qualquer forma, vereador, depois, se o senhor puder encaminhar um ofício para as comissões, para a gente poder formalizar aqui a retirada. Tá certo? Temos na votação aqui de hoje os projetos de lei 103, 105 e 107. A vereadora Suzane disse agora há pouco que conseguiu fazer os relatórios do projeto de lei 106, 108 e 109, de autoria do vereador Henry. Só que estou pensando aqui, Henry, para a gente incluir agora na pauta aqui de imediato, sem ter estabelecido aqui as comissões com antecedência, algum vereador pode ter prejudicado aí seu direito de vista, alguma coisa nesse sentido. Então, por questão de prudência, eu acho mais conveniente deixarmos para a próxima segunda. Ok, vereadora Suzane? Porque a gente tem definido aqui já as comissões que votam em cada projeto. Essas comissões já são colocadas na pauta aqui com antecedência. Se a gente incluir esses 3 aqui agora de imediato, a gente fica também apresentando como surpresa aqui quais seriam essas comissões e acaba podendo ser injusto. Então, para votações, teremos apenas o 103, 105 e o 107.
Para a apresentação, contamos hoje, inclusive, com a presença aqui do secretário de governo, doutor Tiago, que na segunda parte da reunião fará uma explanação aqui do projeto de lei 110. Aproveito para agradecer aqui a presença, Tiago. Nomeio como relator dessa reunião o vereador Paulo Bigodin, qual peço que faça chamada dos vereadores e a leitura de alguma correspondência, se houver. Então vamos para a chamada. André Leite. Presente. César Lara Diniz. Presente. Henri Santos do Amaral. Ivo Melo. Zé Cláudio. Presente. Marcelino. João Binga. Luísa do Hospital. Vereador Márcio Ferreira. Presente. Neilo Cabral. Nilcinho. Paulo Bigodinho presente. Sandro Coelho. Ticaca. Suzane Duarte. Wagner José Alves. Vaguinho. Sendo sócio presidente. Solicito ao vereador Neilo Cabral que faça a leitura das atas da 8ª, 9ª, 10ª e 11ª audiências públicas. Em verdade, essas atas já até antecipo, vereador, foram encaminhadas no e-mail. A gente estava aguardando, né, a sua vinda aqui na reunião de comissões para a gente dar sequência na possível leitura ou dispensa de leitura e votação dessas atas. 8ª, 9ª, 10ª e 11ª audiências públicas, que foram acumulando aqui. São aquelas audiências da Comissão de Finanças, onde foi discutida a apresentação do relatório quadrimestral, se não me engano, a audiência da LDO, são audiências já mais antigas. Ah, tá. Não é só porque a audiência do Plano Municipal de Cultura, eu estou fazendo a revisão, porque ficaram algumas lacunas lá de algumas falas, e aí, como o promotor pediu a cópia, aí eu estou fazendo a revisão e reapresentar, tá, relator? Presidente, eu gostaria de pedir a dispensa da leitura, uma vez que já foi encaminhado para os e-mails dos gabinetes. Ok. Para tirar aqui qualquer dúvida, a ata da 8ª é da Comissão de Finanças sobre a demonstração e avaliação do cumprimento de metas fiscais. Foi realizada em 13 de junho de 2019. A 9ª, também na Comissão de Finanças, sobre a LDO. A 10ª, também sobre a LDO. E a 11ª, sim, que é referente à questão da cultura, né, do Plano Municipal de Cultura. A pedido, então, da vereadora Suzane, eu deixo postergada aqui a discussão da ata da 11ª audiência pública, que é da cultura. Coloco em discussão e votação a dispensa da leitura das atas 8, 9 e 10. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Dispensa aprovada, 9 votos. Vou fazer a votação individualizada aqui. Ata da 8ª audiência pública. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Ata aprovada, 9 votos. Ata da 9ª audiência pública da Câmara Municipal de Santa Luzia, em discussão e votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Ata aprovada, 9 votos. Ata da 10ª audiência pública, em discussão e votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Ata aprovada, 9 votos. Então, ficou pendente aqui apenas a ata da 11ª audiência pública sobre o plano de cultura. Solicito ao vereador Ticaca que se manifeste sobre a ata da nossa última reunião, da 31ª reunião ordinária das comissões, o qual foi nomeado como relator. Senhor presidente, bom dia. Senhores vereadores, vereadora Suzane, público presente, bom dia. Senhor presidente, essa ata foi encaminhada para todos os gabinetes na quinta-feira, porém, Vossa Excelência me encaminhou hoje de manhã, a assessoria de Vossa Excelência
questionou com relação à fala do Sandro e a terceira parte da reunião. Então, a minha assessoria está olhando com carinho o pedido de Vossa Excelência e, posteriormente, na próxima reunião, a gente, se for necessário, a gente conserta, se porventura estiver errado, e fica para a próxima reunião. Ok. Ata, então, da última reunião, postergada para discussão e votação na próxima segunda-feira. Já entrando aqui nos trabalhos do dia, solicito o vereador Henry Santos que se manifeste sobre o projeto de lei 103/2019. Senhor presidente, senhor presidente, bom dia, mesa diretora, públicos, bom dia também ao secretário de governo Tiago, uma ótima semana para todos nós. Parecer ao PL 103 de 2019, que altera a Lei 4.095 de 28 de julho, que dispõe sobre a criação de cargos públicos de agentes comunitários de saúde, ACS, e agentes de combate a endemias, ACE, no âmbito do município, que estabelece o plano de carreira e dá outras providências. Foi protocolado em 3 de setembro de 2019 pela vereadora Suzane Duarte. O mesmo foi encaminhado à relatoria dessa comissão para emissão de parecer conjunto, que se constitui baseado em pressupostos legais da Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e Regimento Interno. A indústria inicialmente observa que o projeto está redigido em termos claros, objetivos e conciso, em língua nacional e ortografia oficial, devidamente subscrito pelo seu autor, além de trazer o assunto suscitante registrado em emenda, tudo na conformidade do dispositivo do artigo 179, a seguinte do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Luzia. Descarta e ressalta os cumprimentos do requisito de admissibilidade. O projeto de lei subanálise versa sobre a alteração dos artigos 18 e 21 da Lei 4.095, de 28 de junho, e acrescenta o artigo 22, a referida lei, que dispõe sobre a criação de cargos públicos de agentes de endemias de saúde, ACS, e agentes de combate a endemias, ACE, no âmbito do município de Santa Luzia. Analisando a matéria em referência, entende que o projeto está em comento e em conformidade com o ordenamento jurídico, com a Constituição Federal, Lei Federal de número 11.350 de 2006. Analisando a matéria em referência, conclui-se pela admissibilidade por cumprir mandamentos legais constitucionais, não havendo vícios formais e procedimentais no que diz respeito à sua propositura no mérito do projeto de lei 103/2019, atende os critérios da constitucionalidade e legalidade. Sala de sessões, 23 de setembro de 2019. Coloco em discussão e votação na Comissão de Legislação, Justiça e Redação, projeto de lei 103/2019. Relator, vereador Henry Santos. Favorável. Vice-presidente Paulo Bigodinho. Favorável. Presidente César, voto favorável, aprovado por essa comissão por 3 votos. Coloco em discussão e votação na Comissão de Saúde, Ação Social e Meio Ambiente, projeto de lei 103/2019. Relatora Suzane. Aliás, Suzane é a autora. Relatora suplente Henry Santos. Favorável. Vice-presidente Neylor Cabral. Favorável. Presidente Paulo Bigodinho. Favorável. Aprovado também por essa comissão por 3 votos. Coloco em discussão e votação na Comissão de Administração Pública, projeto de lei 103/2019. Relator Vaguinho. Favorável. Vice-presidente André Leite. Senhor presidente, a gente tem uma preocupação muito grande com esse projeto aí, inclusive foi tema foi um assunto muito complexo aqui durante bastante tempo nessa Casa Legislativa. E em conversa aqui com a Suzane, perguntei a ela se o sindicato se ela foi orientada pelo sindicato, o que eles achavam. Então, a Suzane relatou comigo aqui que teve uma conversa com o sindicato, com a Leonete. Então, assim, eu fico tranquilo para votar, porque a preocupação nossa é o bem comum dos trabalhadores que ali estão, né? E eu entendo que a Suzane não ia fazer nada para prejudicar, então eu sou favorável. Presidente, Comissão de Administração Pública em substituição, Ticaca. Senhor presidente, parabenizo a nova vereadora pela autoria e voto favorável. Aprovado por essa comissão também por 3 votos. Solicito o vereador Henry Santos que apresente parecer do projeto de lei 105/2019.
Parecer ao análise ao PL 105 de 2019, que institui o Programa Permanente em Inspeção de Pontes, Viadutos e Passarela de Pedestre no município de Santa Luzia e da Altas Providências. Foi protocolado em 5 de setembro de 2019 pelo vereador Sandro Coelho. O mesmo foi encaminhado à relatoria dessa comissão para emissão de parecer conjunto, que se constitui baseado nos pressupostos legais da Constituição Federal e lei orgânica do município. Em justificativa escrita, menciona que a proposta tem por objetivo instituir a política permanente de fiscalização e manutenção de pontes, viadutos e passarela no município. O projeto de lei subanálise versa sobre a instituição do Programa Permanente de Inspeção de Pontes, Viadutos e Passarelas no município de Santa Luzia, como uma forma de aumentar a segurança no trânsito e na mobilidade urbana da cidade. Dessa forma, entende que a preposição legislativa em comento está em conformidade com o ordenamento jurídico. Analisando a matéria em referência, conclui-se pela admissibilidade por cumprir mandamentos legais, constitucionais, não havendo vícios formais e procedimentais no que diz respeito à sua propositura no mérito do projeto de lei 105/2019 e entende aos critérios da constitucionalidade e legalidade. Sala de sessões, 23 de setembro de 2019. Coloco em discussão e votação o projeto de lei número 105 na Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Relator, vereador Henri Santos. Favorável. Vice-presidente Paulo Bigodinho. Favorável. Presidente César, voto favorável. Aprovado por essa comissão por 3 votos. Coloco em discussão e votação na Comissão de Fiscalização de Obras o projeto de lei número 105/2019. Relator Vaguinho. Favorável. Vice-presidente Márcio Ferreira. Favorável. Presidente Ticaca. Favorável. Aprovado por essa comissão por 3 votos. Coloco em discussão e votação na Comissão de Administração Pública o projeto de lei 105/2019. Relator Vaguinho. Favorável. Vice-presidente André Leite. Favorável. Presidente Suzano Duarte. Aprovado por essa comissão por 3 votos. Solicito o vereador Henri Santos que apresente parecer sobre o projeto de lei número 107/2019. Análise ao PL 107/2019, que dispõe o programa de fomento de startups sediado no município de Santa Luzia e da Altas Providências. O mesmo foi encaminhado à relatoria dessa comissão para emissão de parecer conjunto que se constitui baseado nos pressupostos legais da Constituição Federal, lei orgânica do município e regimento interno. Em justificativa escrita, menciona que a proposta tem por objetivo instituir uma política de fomento à criação e desenvolvimento de startups no município. O projeto de lei subanálise versa sobre a instituição do programa de incentivo para startups, como forma de fomentar a criação de novas startups, dá celebridades aos trâmites administrativos e promove parcerias para impulsionar esse setor no município. Dessa forma, entende que a preposição legislativa em comento está em conformidade com o ordenamento jurídico, com as normas de direito administrativo e desenvolvimento econômico. Analisando a matéria em referência, conclui-se pela admissibilidade por cumprir mandamentos legais, constitucionais, não havendo vícios formais e procedimentais no que diz respeito à sua propositura no mérito do projeto de lei 107/2019. Atende aos critérios da constitucionalidade e legalidade. Sala de sessões, 23 de setembro de 2019. Coloco em discussão e votação na Comissão de Legislação, Justiça e Redação projeto de lei número 107/2019. Relator Henri Santos. Favorável. Vice-presidente Paulo Bigodinho. Favorável. Presidente César, voto favorável. Aprovado por essa comissão por 3 votos. Coloco em discussão e votação na Comissão de Desenvolvimento Econômico projeto de lei número 107/2019. Relator Vaguinho. Favorável. Vice-presidente em substituição, Márcio Ferreira. Presidente José Cláudio. Favorável. Aprovado por essa comissão por 3 votos. Coloco em discussão e votação na Comissão de Administração Pública projeto de lei número 107/2019. Relator Vaguinho. Favorável. Vice-presidente André Leite. Favorável. Presidente Suzano Duarte. Aprovado por essa comissão por 3 votos. Temos por encerrado aqui a votação as votações dos projetos. Volto a esclarecer aqui, vereador Henri, que os projetos de lei 106, 108 e 109, a Suzane apresentou o parecer agora há pouco,
mas a gente não tinha colocado na pauta e pode trazer algum prejuízo aí para algum vereador que possa pedir vista, fica para a próxima segunda. Partindo aqui para a segunda parte da nossa reunião, temos a apresentação e discussão do projeto de lei número 110, de 2019, dispõe sobre a ampliação do limite de suplementação de dotações orçamentárias do orçamento municipal do exercício 2019. Projeto de autoria do Executivo. Passo a palavra ao doutor Tiago, secretário de Governo, para fazer a explanação necessária. Senhor presidente, bom dia. Demais vereadores, gostaria de cumprimentá-los com o meu bom dia, uma boa semana, uma semana abençoada de trabalho para todos, cumprimentar o público presente, os servidores dessa casa. Bom dia a todos. É a apresentação do projeto de lei 110, que dispõe acerca da ampliação do limite de suplementação das dotações orçamentárias do exercício de 2019. Costumo dizer que esse projeto de lei aqui, da forma como ele está sendo apresentado nesse momento, é de uma forma positiva, uma vez que essa suplementação ela está sendo solicitada em razão do excesso de arrecadação. Ou seja, nós tivemos aqui um superávit que não era esperado, e um superávit bem positivo, muito favorável, muito também em consideração ao refis que nós tivemos no ano passado, onde nós arrecadamos aqui cerca de aproximadamente 7 milhões e que não estavam computados na nossa lei orçamentária vigente. E essa suplementação solicitada, ela está sendo solicitada no importe de 20%, lembrando que na lei orçamentária já é autorizado os 30%, dos quais já foram movimentados via decreto, sem que houvesse a necessidade da autorização do Legislativo, e estamos apresentando esse projeto para podermos suplementar em mais 20% o orçamento. Esses 20% dariam em torno de 80 milhões de reais, dos quais 32 milhões de reais são oriundos de superávit, ou seja, de excesso de arrecadação. O município arrecadou mais do que preveu dentro do exercício de 2019. Isso em razão do refis, em razão de outras atividades também desenvolvidas e também da regularização dos repasses que foram realizados pelo governo do Estado. É importante a gente frisar que ainda não foram saldados todos os repasses, mas que pelo menos do meio do ano, de mais ou menos de maio para cá, já começou a esses repasses a serem a caírem de forma adequada, sem que tivesse faltando nenhum valor. E uma outra situação aqui também, que nós colocamos como suplementação, é o valor de 8 milhões e 400 mil reais, referente à PEC 98, que foi aprovada no Senado Federal, que é a respeito da divisão dos recursos do pré-sal, onde todos os municípios serão contemplados, e o município de Santa Luzia será contemplado, muito provavelmente, com esse valor de 8 milhões e quase 500 mil reais, oriundos dessa PEC do pré-sal. É importante ressaltar que a suplementação aqui, ora pretendida, ela tem por objetivo a continuidade de todas as ações que vêm sendo desenvolvidas hoje no governo, a continuidade de todos os serviços, de prestação de serviços essenciais, mas também a ampliação dos investimentos, uma vez que, por contarmos com esse superávit de quase 40 milhões, ou seja, metade do valor que nós estamos solicitando como suplementação, é mais do que necessário e justo que nós devolvamos para a população de Santa Luzia todo esse valor em excesso arrecadado como fonte de investimento, até para a melhoria mesmo da prestação dos serviços públicos que são oferecidos aqui na cidade. E o restante dos valores da suplementação, ou seja, 10%, mais ou menos 40 milhões, são oriundos da anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, que concretizam os 20% que estão sendo solicitados no projeto. Gostaria só de pedir a gentileza dos senhores para atentarem com carinho a necessidade do nosso município de ampliar os investimentos,
de ampliarmos os investimentos aí em infraestrutura, de ampliarmos os investimentos em saúde, de ampliarmos os investimentos em educação, uma vez que o recurso está disponível hoje para a Prefeitura, boa parte desse recurso está disponível, está pronto para ser utilizado em favor da população, e só precisamos mesmo da autorização para que sejam esses recursos empenhados e revertidos ao bem mesmo da população de Santa Luzia. Uma vez que, como eu já disse anteriormente, já fizemos a suplementação que era permitida em lei dos 30%, e aí necessário se faz essa autorização da Câmara para que a gente possa continuar com a nossa política de investimentos para a melhoria do serviço do município. Eu me coloco à disposição dos senhores para qualquer dúvidas, e aí gostaria de pedir para que os senhores apreciassem com carinho esse projeto, uma vez que ele trará grandes melhorias e também possibilitará que nós continuamos a fazer os investimentos necessários para o avanço de Santa Luzia. Projeto de lei em discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem também, senhor presidente. Vereador José Cláudio. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais membros da comissão. Doutor Tiago. Bom dia. Demais vereadores, colaboradores. Bom dia a todos. Doutor Tiago, o senhor explicou a origem, né, do recurso. Agora, o destino, o senhor pode, mais ou menos, o que já está, quais as contas que vai, o que a gente pretende fazer com essa suplementação? Com certeza. Bom dia. Bom dia. O que acontece? Na verdade, os investimentos eles ainda não foram definidos, né? Até porque nós precisamos planejá-los. Abaixo. Os investimentos ainda não foram definidos porque eles precisam ser planejados. E para planejarmos, precisamos da certeza da aprovação da suplementação. De outro lado, a suplementação ela é essencial para que a gente possa continuar dando funcionamento às atividades que já existem hoje no município, como coleta, como pagamento de servidores, os serviços habituais serão garantidos com essa suplementação, bem como também os serviços extraordinários que podem ser feitos através de investimentos. Os investimentos eu não consigo te precisar onde que eles serão aplicados ainda, vereador. Tudo bem, por enquanto, ok. Obrigado. Vereador Santos. Eu ia fazer essa pergunta também, mas vai passar pela comissão pertinente aí, e eu até não olhei esses anexos. Eu queria saber as dotações que foram retiradas, Thiago, os 40 milhões, de qual programa que a Prefeitura deixou de fazer, né, para estar arrecadando esses 40 milhões, e esses outros mais 40 milhões aí, de onde está vindo, mas deixar isso bem claro para a população, porque suplementação, né, sempre aqui nessa casa foi bem combatida aqui por vários vereadores, né, que estão aqui hoje, inclusive o presidente da comissão e outros vereadores também, né, que combatiam muito isso quando vinha a suplementação lá de governos passados. Então, a gente precisa também, neste momento agora, da mesma transparência que houve nos outros, que tem essa transparência agora para a gente passar para a comunidade, porque senão a gente não vai ficar bem vista aí na população, não. E o discurso tem que ser claro. Épocas passadas, era para suplementar, é para isso, é para pagar folha de pagamento no final do ano, que senão não dá. Eu entendo a suplementação, né? Já passei por isso lá embaixo também e sei que é necessário, mas a gente tem que ser transparente para onde vai aplicar esses recursos e não usar discursos assim, vai ser para 10º do funcionário, para jogar pelo menos jogar a população e funcionário contra nós, né, Suzana? Então a gente tem que ter um discurso correto mesmo, porque já é alvo de investigação, suplementação nessa casa, né, e de muita guerra que com relação a essas aprovações. Então, eu peço à comissão que requeira esses documentos e, quando for dar o parecer favorável, e na aprovação, falar para nós aqui, né, como eu não voto nessa comissão, mas eu voto em plenário, saber por que nós estamos autorizando, né, da onde que foi decotado, qual a pasta da Prefeitura, que a Prefeitura deixou de prestar aquele serviço para a comunidade, ou não era relevante aquele serviço, para fazer a suplementação. Tá? E, no mais, pode contar com o meu apoio aí
Permite uma parte, na hora certa, né? Permite uma Que é a parte, hora do vereador. voto. Vereador Sandro. Com certeza, vereador Márcio Ferreira. Eu também, nessa oportunidade, gostaria de cumprimentar a todos com um bom dia, cumprimentar o chefe de governo e também pela ousadia de estar aqui colocando para nós esse pedido de suplementação das dotações orçamentárias. E, de um modo geral, eu entendo que não é assim muito comum, mas dessa vez nós estamos verificando verbas que estão para entrar nos cofres do município, tanto aquelas que, infelizmente, os governos do Estado simplesmente segurou e fez com que quase todos os municípios de Minas Gerais fossem prejudicados, vereador Marcelino, fossem prejudicados, e agora, com o novo governador, as coisas estão alinhando e ele está, de um modo geral, tentando regulamentar esse repasse, e isso vem somar para nós, que, infelizmente, na hora de fazermos aqui os cálculos e ver as leis orçamentárias passadas, foram todas prejudicadas, tendo em vista que o repasse do governo do Estado, principalmente, era tido como menor. Agora, além da regularização do repasse constitucional do Estado, nós temos ainda a previsão de estar entrando aqui um dinheiro que virá em boas horas, muito em boa hora, que é o repasse verificado aí do pré-sal, que para nós é um motivo assim até de alegria e vai fazer com que nós possamos, com esse gesto, dar um passo a mais, né, na execução das obras na cidade de Santa Luzia e diminuir um pouco, né, o sofrimento de todos que, diuturnamente, em todas as nossas reuniões, sempre tem aqui um grupo de pessoas clamando por melhorias, clamando por situações que há décadas poderia ter sido feita, mas, infelizmente, por motivo, às vezes, financeiro, ou, às vezes, mesmo porque não quiseram fazer, não fizeram as referidas obras e, hoje, eles estão aí cobrando de todos nós. Então, eu vejo que nós temos uma perspectiva ímpar na cidade, com recurso que entra para os cofres do município de Santa Luzia, quiçá nós podemos ver aí, através desse dinheiro, dias melhores, resoluções de problemas crônicos que ficaram aí sem solução e que agora poderá, né, trazer a solução definitiva para todos nós. Então, é por isso, eu vejo a preocupação do vereador Sandro nesse sentido, mas vejo que essa preocupação é com o princípio de querer somar efetivamente para que, de fato, nós venhamos ter aqui, né, uma discussão salutar, transparente, e que nós possamos mostrar para a cidade que estamos aqui aprovando, de fato, aqui uma suplementação, principalmente destas verbas que não estavam no caderno e que agora vêm para somar aqui com aquilo que nós já temos aqui no município. Para nós, isso é muito salutar, essa questão também de colocar em dia a cobrança dos tributos que, não sei por qual motivo, não eram cobrados, e parece que a população passou a contribuir mais efetivamente com esses tributos, e isso soma positivamente para que nós possamos, através desses tributos pagos, possamos reverter isto em obra para a nossa cidade. Muito obrigado, nobre companheiro. Presidente, só... Questão de ordem. Não pode deixar. Questão de ordem, vereadora Suzane. Não pode, que aí já arremata. Aproveitar que eu acabei não fazendo isso no início, eu quero cumprimentar o presidente, os meus colegas vereadores, vereadora Luísa, o representante do governo, nosso secretário de governo, Tiago, todo mundo que nos acompanha. Ô, Tiago, não necessariamente é o tema de hoje, mas como, ou melhor, do projeto que você veio apresentar, mas como tem uma interface, queria aproveitar a sua presença também, porque a gente também está aguardando o texto substitutivo da LOA e da PPP, e, na semana passada, o Gleuber, eu tive uma conversa com o Gleuber por telefone com o secretário de Finanças,
que, em linhas gerais, já haviam me adiantado algumas explicações ou algumas motivações para a suplementação. E aí, Sandro, eu vou continuar com a minha postura, assim como aconteceu nas outras gestões, que é perseguir perseguir não o projeto, mas a boa observação, a devida observação da LRF. Se estiver dentro do que a LRF estabelece quando o Executivo solicita qualquer tipo de suplementação, está ok, porque a suplementação está prevista em lei. O que nós questionamos das outras vezes, principalmente em 2016, e aí, de fato, nós procuramos o Barbabella, que era o promotor que cuidava do patrimônio público do Estado, e tem até hoje uma ação lá, um procedimento que até agora não teve uma solução, é porque tinha fortes indícios de um desvio de função do pedido da suplementação daquela época. Na segunda vez, foi por falta de documentação comprobatória, ficou insuficiente, e espero que a gente não enfrente isso dessa vez. Então, sobre a LRF é isso, perdão, sobre a suplementação é isso, é essa que vai ser o meu pano de fundo, e, como eu disse, o secretário de Finanças e o Gleu, que também tem esse papel, eles já haviam me feito algumas antecipações. Agora, nessas tratativas, Tiago, eu estou preocupada pelo seguinte, os dois também me disseram que alguns dos motivos para a necessidade do texto substitutivo da LOA e da revisão do plano plurianual é porque o cronograma da Caixa Econômica Federal, ou seja, do governo federal, quanto ao Finisa, ele teria sido modificado. Então, os municípios não teriam o benefício esse ano, mesmo que a gente tenha feito a aprovação, e ficou para o ano que vem. E que também estava em curso, então isso já ia ficar previsto, por isso um dos motivos da revisão, né, do texto original, porque vai ter que prever para o ano que vem que o desembolso não aconteceria esse ano. E também porque estava em curso a avaliação do BNDES, do pedido de financiamento junto ao BNDES. Pois bem, aí, quando chega na sexta-feira, eu acho que não é novidade para nenhum de nós aqui, o chefe do Executivo faz uma live colocando a nossa conta a não aprovação, a suspensão, tanto de um como o outro. Eu, inclusive, já estou terminando de elaborar um requerimento, que amanhã eu vou entrar na reunião, pedindo por escrito, formalmente, qual o documento que o BNDES e a Caixa Econômica Federal, ou o Governo Federal, ou sei lá que órgão responsável, tanto pelo Finisa como pelo empréstimo do BNDES, disse, com todas as letras, que a negativa foi por causa disso. Até para ficar... Né, porque, primeiro, a Secretaria de Finanças me chama e fala, e me explica que é para ter paciência sobre a discussão da LOA e da PPP, da revisão do plano plurianual, por causa desses motivos. Aí, quando é sexta, aí acontece de novo esse lance, esse desgaste. Enfim, como eu disse, não é necessariamente desse tema, mas como a gente está tratando aqui de finanças, aproveitando a sua presença, e dizer que amanhã eu vou entrar com requerimento nesse sentido. Que eu quero ver mesmo, além dessa motivação, se tem outras, porque eu queria entender por que em uma semana mudou tanta coisa assim. Mas aí, sobre a LRF, toda hora eu falei LRF, mas a LRF vai ser a minha consideração aí para discutir a suplementação. É isso, obrigada. Só fazendo uns complementos aqui, Tiago, antes de passar a palavra, também sobre discussão aqui do projeto em tela. É muito pertinente o que o Zé Cláudio levantou ali agora há pouco, o Sandro também veio ratificando, e agora a vereadora Suzane. Em outras N oportunidades, essa Casa Legislativa se debruçou sobre projetos semelhantes a este, exigindo o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e exigindo detalhamento, de forma mais específica, aí, do que nós temos para mais de receita, de onde veio, onde se pretende destinar esse valor. E o que a gente percebe aqui nesse projeto é que não está sendo contemplado dessa forma. De imediato, eu já deixo aqui meu recado enquanto presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que o meu voto favorável fica bem complicado se o projeto permanecer da forma como está. Principalmente quando se fala aqui dessa questão da PEC. Aqui nós estamos vendo claramente, escrito e assinado pelo próprio prefeito, uma suplementação em cima de uma possibilidade.
Vou fazer questão de ler para vocês aqui o que consta no projeto, aqui na justificativa. Abre aspas. Há ainda expectativa, vamos frisar essa palavra aqui, ó, expectativa relevante de aumento de receita no mês de dezembro de 2019, no importe de R$ 8.400.000, valor este que poderá ser transferido aos municípios em caso de aprovação da proposta de emenda constitucional PEC 98/2018 pelo Congresso Nacional, sendo que Santa Luzia seria contemplada com este valor conforme divulgação feita pela Associação Mineira de Municípios. O que a gente percebe que em todos os anexos que foram enviados é que, de fato, essa PEC já foi aprovada no Senado, mas ainda está em tramitação. Sim. E se ela não for aprovada? Nós vamos estar suplementando uma situação aqui hipotética? A meu ver, isso aqui está extremamente irregular, ilegal, errado. Já antecipo aqui dificuldade de meu voto favorável no projeto no sentido como está. Aqui mesmo consta, a PEC 98/2018 já foi aprovada pelo Senado e segue para tramitação pela Câmara dos Deputados. Não está falando em momento algum que foi aprovado. Então, a gente aprovar aqui uma suplementação em cima de uma hipótese, além de imoral, é ilegal. Passo a palavra aí ao secretário. Presidente, vamos por ordem aqui. Primeiro, lá na resposta ao vereador Sandro, quando ele disse que o assunto ele sempre foi tratado aqui nessa Casa Legislativa e sempre visto em algumas oportunidades com maus olhos. Eu concordo em partes com o que o vereador disse, mas é importante nós ressaltarmos também que a suplementação, e eu sempre fui um defensor dessa opinião, a suplementação ela mostra a ingestão do orçamento passado, mas é importante nós salientarmos aqui também que o orçamento do qual nós estamos suplementando, do qual nós estamos trabalhando, não foi um orçamento que foi planejado e programado pela atual gestão. E é um orçamento cheio de peculiaridades, e é um orçamento que veio furado em razão das faltas de repasse que foram regularizadas nesse ano, e aí tem esse caráter um tanto quanto peculiar. Eu concordo que quando a gente trabalha com um orçamento que foi elaborado por nós mesmos, e esse orçamento ele se mostra insuficiente, eu concordo que houve uma falta de planejamento. E aqui, respondendo uma outra indagação do vereador a respeito do serviço, eu concordo realmente que no projeto aqui ele falta algumas informações, mas não são informações que maculam ou impossibilitem a apreciação do projeto em tela e que dê clareza ao projeto. Faltaram, sim, algumas situações que eu, como já estive aqui nessa casa, já tentando as dúvidas dos vereadores de outros projetos anteriores, eu pedi para incluir e eu vi que não incluíram, que foram a questão dos decretos em anexo, dos decretos da comprovação dos 30%, que até fiquei surpreso, ninguém levantou a lebre para comprovar que realmente já suplementaram os 30%, mas eu encaminho para vocês, não tem problema nenhum, mas não entendo que as informações e o projeto como veio, ele impede ou macula ou deixa obscuro qualquer tipo de informação para a votação. Respeito a opinião de todos os vereadores, respeito a opinião do nosso presidente, que fala que realmente é uma expectativa e é uma expectativa muito positiva, assim como a própria suplementação é uma expectativa de gasto. Não quer dizer que nós vamos suplementar 20%, que nós vamos gastar 80 milhões. É uma expectativa boa, que nós devemos prever. Assim como nós, como disse a vereadora Suzane, nós estávamos prevendo na lei orçamentária para o próximo exercício a expectativa do recebimento do crédito do Finisa, que infelizmente não se concretizou. E aí eu me permito discordar, vereadora, quando Vossa Excelência disse que o prefeito colocou na conta dos vereadores, e eu estive do lado dele quando da manifestação, e ele, muito triste, ele não quis culpar e não culpou nenhum vereador, mas ele falou do momento político realmente,
que infelizmente pesou. O momento político não é culpa do vereador, não é culpa do prefeito, é um momento político da cidade. É um momento político dele estar passando por um procedimento dentro dessa casa legislativa, que não é culpa de vereador, não é culpa dele, mas é um trâmite, é um rito que vocês optaram por receber. E isso não quer dizer que ele colocou na conta de vereadores. Aí eu me permito discordar nesse sentido, até porque foi em razão mesmo do momento político, não em razão do voto, não em razão disso, e isso ele deixou bem claro. Foi o momento político, e ele, com muita tristeza mesmo, ele foi a público na sexta-feira para poder falar a respeito dessa situação, porque eram algumas situações que nós havíamos planejado, uma situação que nós havíamos premeditado, de vários pacotes de infraestrutura que que são esperados aqui pelo município há vários e vários anos, e que havia a possibilidade de sair agora. E não passou por um risco de análise de crédito do próprio banco, normal. Isso não quer dizer que foi por A, por B ou por C, foi a análise de crédito do próprio banco, que, analisando o contexto do município, em nenhum momento, entendeu que não seria viável. E, de forma alguma, isso sem culpar ninguém. O banco também tem as suas normas e, por esses motivos, nesse momento, recusou o empréstimo do Finisa e o do BNDES também. Do BNDES é um que nós havíamos pleiteado, não tinha valor fixo ainda, sei que o valor mínimo que era disponibilizado era de cerca de 10 milhões de reais. Mas, assim, a tristeza nossa maior é que, enquanto municípios aqui, bem próximos da gente, e diga-se de passagem, muito menores, conseguiram 70 milhões no Finisa, 70 milhões de investimento, e nós, com 10 milhões, poderíamos ter solicitado mais, 10 milhões, não conseguimos aprovação por conta do risco do município. O risco de crédito do município, a instabilidade do município. Lembrando, não é culpa de ninguém, mas é a situação atual do município hoje. Uma parte aí? Só um instante, vereador, que só para finalizar. E com relação, eu já falei ao que o doutor César já bem disse, realmente é uma expectativa, mas é uma expectativa que seria, nem digo imprudente, mas uma expectativa que, se nós não contemplássemos nesse pedido de suplementação, seria uma falha nossa. Seria uma falha, vereador. Porque, assim como o orçamento ele é uma expectativa também de despesa, de receita e de gastos, esse também é uma expectativa. E seria uma falha nós termos que enviar depois de novo um novo projeto de suplementação, porque foi aprovado e porque caiu. Aí seria uma falta de planejamento da nossa parte. Então, a gente prefere trabalhar com a expectativa, que não trará prejuízo para ninguém. E se o dinheiro vier, como ele foi aprovado já em primeiro turno, será muito bem-vindo e que será aplicado, sim, em prol da sociedade, em prol do povo de Santa Luzia. Mas que seria uma ingestão da nossa parte nós não prevermos isso numa suplementação e depois termos que mandar um outro projeto de suplementação só para contemplar, se for aprovado, aí seria ingestão da nossa parte. É uma expectativa, e é uma expectativa que, por gestão, a gente entende como plausível pautar nesse momento e que eu permito discordar, não vejo nenhuma ilegalidade, nenhuma. Até porque a suplementação é uma expectativa de que eu vou gastar. É uma expectativa de que eu vou gastar os 80 milhões. E se eu gastar só 40, foi ilegal? Não foi. E se eu gastar só 20, foi legal? Não foi. Se eu gastar os 80, foi legal? Não foi. Foi o que foi autorizado. Então, dentro das indagações, até do Zé Cláudio, eu vou levar as informações, inclusive, para a Secretaria de Finanças. Zé Cláudio, eu concordo com Vossa Excelência e com o vereador, quando diz que poderia constar aqui também as dotações que serão passíveis de anulação, até para deixar mais clareza no projeto, e é uma intenção nossa, a gente não está aqui para empurrar projeto de lei a toque de caixa, a gente não está aqui para empurrar nada para a goela de nenhum vereador. Nós queremos mesmo trabalhar com os recursos que nós temos hoje disponíveis no município para poder aplicá-los e trazer melhorias para a população.
E só retomando a outra situação, o vereador Sandro, a suplementação ela é para a continuidade do serviço, ainda que a informação esteja passando de forma genérica, mas ela é para a continuidade e manutenção de serviços essenciais também, tais como pagamento de folha de salário, de servidores da saúde, da educação, o repasse feito para a própria Câmara Municipal, para que possa ser pago os salários dos vereadores, a continuidade do serviço de manutenção das vias públicas, de limpezas dos bairros, que, digam-se de passagem, vem acontecendo na cidade. Então, é para manutenção e finalização do exercício mesmo com os serviços essenciais e também para aplicação de novos investimentos. Quais são os novos investimentos? Não sei. Amanhã pode ser um outro centro odontológico, depois de amanhã pode ser... Vai ver a necessidade do município. Então, assim, fica difícil de nós prevermos, vereador Zé Cláudio, mas onde serão aplicados esses investimentos, mas porque as necessidades do município elas mudam a todo dia. Então, pode ser que amanhã seja um centro odontológico, pode ser que depois de amanhã seja um equipamento para o hospital, pode ser que daqui a um mês seja uma nova escola, pode ser que daqui seja uma reforma de uma cantina. Então, vocês podem ter total certeza de que serão aplicados para a melhoria da cidade de Santa Luzia e para a manutenção de serviços que aqui já estão sendo realizados para que eles não tenham interrupção. Tá, ok? Então, aqui eu vou levar a situação, o vereador Zé Cláudio, a respeito dos decretos, na verdade, das dotações que estão sendo anuladas, tá? E eu, se possível, ainda que ninguém tenha pedido, eu vou trazer também os decretos de suplementação, porque a gente não tem pressa, a gente está aqui com transparência, a gente está aqui para tentar fazer o melhor por Santa Luzia. A gente não está com pressa de passar a toque de caixa, nós não estamos correndo com o projeto. Se precisar de esclarecer dúvida, vamos esclarecer. Temos urgência? Temos urgência. Por quê? Porque queremos trabalhar, porque queremos aplicar os recursos na cidade. A urgência vem dessa necessidade, dessa vontade de querer fazer mais pela cidade. Não é pressa para poder passar de qualquer forma, não. Então, vocês podem ter certeza que todas e quaisquer dúvidas que os senhores tiverem, os senhores podem me procurar, estou sempre à disposição e a gente vai tentar solucionar. Se precisar de documento, vamos correr atrás. Pode ter certeza que aqui ninguém vai votar com dúvida, não. Isso vocês podem ter certeza. Nem com falta de documento. Tá joia? Obrigado, viu, senhor presidente? A questão de ordem, presidente, na discussão. Vereador José Cláudio. Só para tirar, doutor Tiago, primeiro uma explicação e, no segundo momento, uma afirmação. A explicação é dentro da pergunta do presidente, do César. Ele fala da PEC e ele é feliz quando fala que é uma possibilidade. Se esse recurso vem demonstrado que seria essa origem e ia ter um determinado fim, qual o risco que a gente tem de ser usado um outro valor, caso a gente tenha uma outra conta, em função de estar aprovado X? Você entendeu? Esse recurso não se concretiza, então, se nós tínhamos uma previsão de X, ele reduz e não usa em outra conta. Se o senhor puder me explicar isso, só para tirar uma dúvida. Deixa eu tentar ser mais claro. Nós temos cerca de 8 milhões que pode vir de decorrente da PEC, não é isso? E a gente quer a aprovação aconteça. Esse recurso não vem. Então, nós não temos ele de caixa. Reduz-se a suplementação ou tira de uma outra conta, porque já está aprovado? Vai tirar de outra. Agora eu entendi. O vereador, como eu disse anteriormente, na verdade, é uma expectativa também que nós iremos aplicar. Ou não. Tá. Ou não. Então, quando a gente pede a suplementação, não quer dizer que a gente vai gastar os 80 milhões. Não quer dizer que eu vou gastar esses 8 milhões. Mas nós podemos tirar de outra conta. Mas porque vai estar aprovado, está lá. Se tiver, ficar autorizado. Para a gente analisar item, fica mais fácil a compreensão. Fechei. Sim. Uma afirmação. O senhor apresentou, falando dos créditos, na pergunta da vereadora Suzana. Eu também senti isso com a vereadora Suzana na entrevista assim, do nosso prefeito. Não ocupou, não deu nome, eu acho que o discurso foi interessante, ela vai caminhando. Eu acho que a gente precisa disso. Mas, para uma empresa liberar crédito, eu trabalhei do outro lado, por isso não tem como eu não falar. Eu queria até não entrar no detalhe bancário, nem número, nem a liquidez, capacidade de pagamento. Com o setor público, eu era o agente que operava junto às prefeituras. Então, eu trabalhava o tempo todo nessas liberações de crédito. O que nós analisamos, quem está lá no banco?
mesmo sendo um ente público, um ente privado, a gente olha destino do crédito, capacidade de pagamento, né, que eu vou receber isso, vai ter liquidez, e se essa empresa ela está sólida, ela está ok para pagar. Se nós formos no BNDES, a gente tentar analisar esse crédito, não antecipando as perguntas da vereadora Suzana do requerimento, ou respostas, eles fazem toda uma análise dessa conjuntura para depois determinar. Quer dizer, estava numa fase muito ainda prematura, estava começando um estudo de ver a possibilidade de emprestar para a gente ou não. No país as coisas mudam, né? Nosso país não está todo, vamos dizer, capitalizado. Nós continuamos com um risco de crédito ainda externo alto, tal. Então eles reavaliam se vai emprestar ou não. Então eu creio que teve a ver muito com esse análise. Entender o momento político, se a gente dependesse de uma aprovação dessa casa. Para isso, nós demos uma resposta muito positiva com a aprovação dos 10 milhões, né, do FINIS. Então, nós vamos em duas pontas. Primeiro, o BNDES ele ainda estaria analisando esse crédito, como está analisando dinheiro em outras prefeituras. Tá? Então, não podemos dizer que é especificamente em função deste momento nosso. Por quê? Nossa cidade, nós mostramos capacidade de pagamento. E o agente que empresta, ele quer receber, ele quer fazer negócio e receber de volta esse investimento. Então, tendo essa análise frio como banco, eu não veria por que negar, desde que tenha caixa também a instituição. No caso, o BNDES. Vamos, a pergunta? Isso, exatamente. Não o que eu estou falando é analisar o ente, né, o ente público. Então, ok. E o segundo, já falando do crédito Finisa, o que aconteceu? Nós aprovamos nessa casa. Sabe, já está sacramentado. Né? Nós temos todo um processo de pagamento. Então, se esse trâmite foi processo burocrático mesmo da própria instituição, não foi de novo, né? Não é ligado a isso. Eu acho que, por isso que eu acho que eu concordo com a vereadora Suzana no questionamento dela, que a gente precisa de separar isso. A nossa cidade está na hora das coisas mostrar o que isso é diferente disso. As coisas não estão tudo amarrado. Tá entendendo? A questão política e a questão de capacidade do nosso município é diferente. Só isso que eu queria que o senhor... Só mesmo uma afirmação minha. Eu concordo com o que Vossa Excelência disse, e, mais uma vez, eu digo, por esse motivo não foi culpa. Foi um risco de análise mesmo, que nesse risco de análise de crédito do banco, o senhor, como muito bem disse, trabalhou no banco. Eu também, quando comecei a trabalhar, já trabalhei como analista de crédito, sei um pouco como funciona. E, nesse risco, a gente vê tudo, a capacidade de endividamento do município, se o município está recebendo os repasses, mas também são verificados, ainda que não constem no relatório, a gente sabe quando é para ente público, ainda que não conste como relatório, o momento político. O momento político, e com certeza esse momento político... Mas essa casa deu aprovação, sim, já estava fechado. Mas eu não estou falando que foi aquilo, não estou falando que é culpa dos vereadores. Não é culpa dos vereadores. É o momento político do município, onde todos nós estamos inseridos. O prefeito, os vereadores, os munícipes. É um momento da cidade. É um momento da cidade. Não é culpa de ninguém o que a cidade está passando. Na verdade, todos têm um pouco de culpa, vamos dizer assim, né? Todo mundo falar que não vamos falar que não é culpa de ninguém, também não quer. Mas não é culpa dos vereadores. Então, eu volto novamente a dizer que ele não disse que foi por conta dos vereadores, mas sim em razão do momento político em que o município vive hoje. Então, assim, ele não colocou a culpa em vocês, até porque você já bem disse. O projeto ele foi aprovado o quê? O do BNDES ele estava realmente numa discussão inicial, onde nós havíamos realizado tão somente uma consulta para viabilizar e a possibilidade, e nós já fomos aí cortados já nessa primeira consulta. O da Caixa, que nós tivemos aí, na verdade, uma surpresa, porque nós já tínhamos aprovado ele aqui e ele foi recusado lá posteriormente. Né? É estranho, doutor, porque nós temos um superávit já está firmado para o próximo ano, de mais de 130 milhões. Isso tudo está sendo visto, eles têm conhecimento, entendeu? Eu acho que tem outras coisas que a gente essa informação deve vir em relação do BNDES, que eu vi uma certa tranquilidade desse valor chegar, independente desse momento que se fala, sabe? Porque, de novo, nossa cidade tem capacidade de absorver esse crédito e pagar tranquilamente aí, nos próximos anos. Mas ok, obrigado. Eu Questão de ordem. Questão de ordem. Vereador Santos.
Tá, eu não vou entrar nesse debate aqui de questionar, tá, Tiago? Primeiro porque eu respeito Vossa Excelência, te conheço, já foi procurador aqui, então não vou entrar em embate com Vossa Excelência, porque a sua função é essa mesmo, né? Tem que vir para cá para defender um projeto e é a função mesmo, como qualquer um outro que ocupasse isso aí. Mas o planejamento, gente, eu queria falar para os vereadores aí, quando a gente fala de planejamento, cada governo, ele faz o seu planejamento. Tem governo que quer fazer um asfalto, quer fazer um estacionamento, asfaltar um estacionamento. Tem governo que quer fazer um recapeamento em alguma rua. Então, isso, cada governo tem sua prioridade. E não quer dizer que o governo passado fez errado ou certo, ou que esse está fazendo certo ou errado, né? É no final do planejamento que a gente consta isso. E, ademais, todos os planejamentos, gente, que vêm de lá para cá, LDO, PPP, passa aqui nessa Casa Legislativa. Ou os senhores esqueceram que todos os senhores votaram nesses planejamentos? Que o prefeito não faz sozinho, não. Então, cada um tem uma prioridade. Então, é esse discurso, gente, que a gente tem que começar, Zé Cláudio, a cobrar lá, através do representante do Executivo, esse tipo de discurso, de discórdia, de desunião. Isso tem que acabar, gente. Suzana está falando, né, eu também, Suzana, vou colaborar com Vossa Excelência, porque eu já mandei um e-mail para a Caixa, porque eu conheço a menina que faz esse empréstimo, que na época até eu conversei com ela pessoalmente, quando eu estava na prefeitura, eu pedi resposta para ela sobre por que não foi aprovado também. Não sei se vai vir por e-mail, ou eu vou lá pessoalmente, eu sei onde é. Mas a gente tem que parar com esse discurso. E quando dá certo, o mérito é do Executivo. Quando dá errado, o discurso é que a culpa é do Legislativo. Onde nós vamos parar, gente? Então, a gente precisa, e a gente está trabalhando aqui no intuito de ajudar. Eu não vi ninguém votando nada contra aqui o que for bom para a cidade. Né? Então, eu acho que cabe aí quem está apoiando o governo, de abrir essa conversa, Ticaca. Isso tem que parar. A gente chega numa sexta-feira, ouvir aquilo ali. Então, só o senhor, porque não votou no impeachment, o senhor é o salvador da pátria aqui da cidade? Ou eu, que sou crucificado, César? Acho que a gente tem, sabe, Tiago? Você, como líder, como governo lá, e ocupa um importante setor da prefeitura, vamos tentar unir. Porque as merdas que já foram faladas, isso aí na justiça, cada um já está correndo atrás. Então, da agora para frente, que não tenha isso mais. Né? Porque senão a cidade vai ficar aí, o povo não sabe em quem vai acreditar. E daqui a pouco, se o povo começar a pensar e a perceber que está sendo discursos, né, na forma de denegrir a imagem das pessoas, ninguém gosta desse tipo de governo, gente. De pessoas que começam a denegrir a imagem das pessoas. Então, isso pode atrapalhar politicamente a cidade. Então, a gente precisa disso. Tá? Então, quando a gente pergunta aqui, não é do passado, é da agora. Saber de onde saiu, para onde vai, e com o intuito de aprovar, porque todo mundo sabe que não tem como, não existe um planejamento de prefeitura perfeito. Se entrar alguém lá e falar que vai planejar, que vai entrar 400 mil e vai gastar 400 mil, vou te falar com você, viu? Tá para nascer. A gente sabe disso, Tiago. Né? A gente planeja. O que você falou? Expectativa. Tudo bem. Então, a gente quer fazer o bem aqui, mas também as coisas a gente não pode ficar calado. Né? Eu me igualar a esse tipo de pessoa, jamais eu irei fazer isso. Também a formação que eu tenho, e graças a Deus a gente tem uma boa formação, eu não vou me igualar a esse tipo de discurso de ódio, de raiva, de querer denegrir a imagem das pessoas. O tempo vai dizer as coisas. Né? Então, é isso que a gente pede. É nesse apoio, nesse sentido, entendeu? Porque aqui ninguém tem receio, ninguém tem medo de cargo de ninguém. Né? Cada um tem seu jeito de trabalhar.
E não vai ser live, não vai ser televisão que vai tirar nosso voto aqui, principalmente o meu, tenho certeza. Eu, a partir do momento que passou pelas comissões, que eu tenho certeza, que eu conheço as pessoas que estão nas comissões, que derem o ok, nem vista eu peço, Tiago, nem para conferir. Porque eu sei que as pessoas que estão à frente aí são pessoas idôneas e querem fazer o bem, sempre fizeram. E às vezes a gente até achava que não, era picuinha das pessoas que estavam à frente. Mas quando você, é o outro lado, né, Suzana? Quando você está também do outro lado, você vê que as pessoas querem te corrigir para você não errar. É isso que as comissões aqui pretendem fazer, os vereadores. Tá? Então, é só esse comentário que eu queria dizer e vou colaborar com vocês, Suzana, que eu estou aguardando o retorno do e-mail. Se não retornar, eu vou pessoalmente lá. Tá? Mas é isso que tem que acabar, tá, Tiago? E eu acho que você aí, os demais vereadores aí que estão em apoio aí nas conversas lá, não apoia em tudo, não. Não fica rindo de tudo quando fala mal dos outros vereadores, não. Briguem pelos colegas, briguem pela soberania dos poderes, né? Eu acho que é isso que a gente precisa aqui na cidade de Santa Luzia. Muito obrigado, senhor presidente. Passar a palavra para a vereadora Suzane, mas, inclusive, só para também deixar um registro aqui, essas questões, né, de ir a público, em especial nas redes sociais, apontar as coisas sem ter certeza, é muito perigoso. Eu reparei que na semana passada teve um apontamento sobre um possível, né, envolvimento, um complô da oposição, daquelas pessoas que desejam o mal do governo, etc., sobre um arrombamento que teve aqui no centro odontológico. 2 dias depois pegaram o rapaz, né, ou seja, aquele discurso lá de trás de que eram outras pessoas envolvidas, ficou até esquecido. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado antes de sair jogando as coisas ao vento. Se vocês repararem, depois vocês entram lá no Facebook. Vai ter lá uma postagem criticando, né, as pessoas que querem o mal do governo, que estão arrombando os postos de saúde, escolas, e, em especial, o centro odontológico. Só uma parte, vereador? 2 dias depois pegou o rapaz, que eu acredito que não é conhecido de ninguém aqui. Só para lembrar, gente, é porque se intitula oposição sempre um político. Mas oposição, opositor é todo aquele que não quer o bem de um determinado setor, de um determinado grupo. Uma pessoa dessa, como esse rapaz, que não é político, que é um munícipe comum, ele é um opositor, sim. Ele pode ser intitulado oposição, porque ele está jogando contra o patrimônio público e a cidade onde ele mora. Então, assim, além disso, a justiça irá julgá-lo e, se for assim condenado, eu prefiro não intitulá-lo com essa denominação. Mas oposição, a gente tem que parar de pensar que toda oposição é política. Oposição pode ser vinda de um povo, pode ser vinda de uma pessoa que está sentada ali fora, que quebra uma lâmpada aqui, ela está jogando contra o município, logo ela está opondo. Então, assim, mais uma vez eu volto a dizer, é porque nós estamos com todo mundo com um sentimento muito aflorado. Então, tudo que é publicado nas mídias sociais, tudo que é publicado nas redes sociais, nós tomamos como se fosse para nós. E, assim, e nem tudo são para vocês. Nem tudo são para vocês. Sim, uma característica do prefeito, ele é uma pessoa popular, ele vai para as redes sociais. E aí, Sandro, não é aquela questão de que, tipo, vamos segurar ele. Não, ele é uma pessoa autêntica e é isso que faz dele um cara diferenciado. E ele é disso que faz dele uma pessoa diferenciada, porque ele vai e fala o que é legal e fala o que não é legal. Então, assim, ele vai mesmo para as redes sociais, assim como ele foi na sexta-feira, com muito pesar e com muita tristeza que ele anunciou isso. E, mais uma vez, eu volto a dizer e enfatizar, em razão desse calor, dessas animosidades que nós já estamos passando por esses dias, pode ser que alguns de vocês tenham tomado como pessoal a culpa, mas em momento algum ele chegou a culpar, ele chegou a falar que a culpa foi dos vereadores, mas sim em razão da recusa da Caixa, do Finisa e do BNDES, que levaram em consideração, além de outras análises de crédito, como são oriundas mesmo da análise de risco de endividamento do município, levaram em consideração, sim, a questão política, ainda que de forma implícita. Então, assim, só para deixar bem claro, então, oposição é todo aquele que joga contra o município.
E esse cidadão que, infelizmente, estava praticando essas atrocidades, onde nós estamos tendo muito suor, muito trabalho para tentar construir, e uma pessoa vem para poder destruir o trabalho que está sendo feito, não é para o prefeito, não. O trabalho que está sendo feito é para a pessoa que utiliza ali o equipamento, é para todos nós. Ele, sim, é uma oposição. Então, assim, eu me permito novamente discordar que não é oposição os vereadores, mas aquele senhor, aquele cidadão, ele é uma oposição à cidade de Santa Luzia. Vereadora Suzane. Tiago, só lembrando, além da LRF, eu acabei esquecendo da lei principal, que é a 4320, para os vereadores também, né? Lá no artigo 40, só para lembrar que nós temos 3 tipos de créditos, né? No 40 eu vou falar suplementares, especiais e extraordinários. Eu não tive, eu estou sem minha cópia aqui, mas é suplementar o que está se solicitando, não é isso? A categoria do crédito que está sendo solicitado. Aí, quando se trata de créditos suplementares, então, aí vamos lá, o 42. 42. Os créditos, isso é a Lei 4320, 64, que trata de direito financeiro da administração pública. Os créditos suplementares especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo. Aí, no 43, a abertura dos créditos suplementares especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. Por isso que nós estamos perguntando, assim como eu perguntei nas outras suplementações que vieram, cadê a comprovação de que tem o recurso disponível, né? Consideram-se recursos para o fim desse artigo, desde que não comprometidos, ou seja, para se abrir o crédito suplementar especial, que recurso que eu estou falando que está disponível? Qual que é o disponível que eu posso usar como baliza para poder requerer essa suplementação? Inciso 1, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. Inciso 2, os provenientes de excesso de arrecadação, que é essa argumentação, não é isso? O 3, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei. O 4, não é o nosso caso, é o produto de operações de crédito autorizados em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizados. Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se ainda os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a ela vinculadas. Parágrafo 3º. Entende-se por excesso de arrecadação para os fins deste artigo o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e realizada, considerando-se ainda a tendência do exercício. Parágrafo 4º. Para o fim de apurar os recursos utilizáveis provenientes de excesso de arrecadação, deduz-se a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício. Eu estou aqui elencando, apesar de ser extremamente técnico e aborrecido essa discussão, né, porque nem todo mundo aqui é da área de contabilidade, mas aí a gente até vai precisar que, além do nosso secretário de governo, os outros setores da Secretaria de Finanças venham expor isso para a gente. Já está comprometido com o João Batista, o contador, Tiago, que no dia 1º de outubro virá para fazer a audiência pública prevista na LRF, a quadrimestral, que ajuda também a gente já a apontar isso aqui, porque já no primeiro quadrimestre já tinha um apontamento de possibilidade de superávit. A gente não teve a exposição do segundo quadrimestre, muito provavelmente, mas, além dessa exposição, é necessário cumprir o que está aqui, né, na 4320, para estar calçando bem o projeto. Aí eu só queria ainda complementar uma coisa, Tiago, até enquanto secretário de governo, assim, quem sou eu para dar conselho, né, mas eu acho que a narrativa e a versão, a gente também tem que tomar cuidado. Porque você fala assim, esse orçamento não é nosso, em parte. Foi 10 de julho que o prefeito assumiu? 10 de julho, já tinha aprovado a LDO. Mas a elaboração da LOA, ainda que tenha que ser espelho da LDO, e a revisão do PPA já foram tarefas dessa gestão. Então, houve a possibilidade, inclusive, houve sim uma revisão do PPA, não sei se foi a melhor, se foi a mais condizente, se ela deu conta do cenário que poderia vir, e mesmo a LOA também. Inclusive, quando a LOA foi apresentada, a gente até apontou, e eu não lembro mais quem da plateia também apontou o seguinte, as LOAs anteriores, elas eram superestimadas, e a gente sempre acusou isso aqui. Eu lembro até a Luísa, o César, em outras gestões, mas vocês estão
Vocês estão superestimando. E a nossa preocupação, inclusive, era superestimar, e aí, na hora que batesse os 30%, em valores absolutos, ia ficar desse tamanhozão, né? Aí teve uma subestimação para esse ano, né? Então, não, vai ser 400 por causa disso. Por mais que tenha sido dito, gente, mas a MM está discutindo e judicializando os recursos retidos do Fundeb. Tem uma expectativa aí, que a própria equipe apresentou, uma proposta de arrecadação própria, principalmente a questão do IPTU e da dívida ativa, mais positiva. Então, será que não estava sendo muito... como é que se diz? Sem muita ousadia, né? A perspectiva, mas tudo bem. Então, só estou dizendo assim, que uma das justificativas é porque não houve um bom planejamento de orçamento e tal. Eu só quero dizer que essas duas peças, essa atual gestão, teve um poder maior de gerência mesmo, né? E, para finalizar, quando eu estou te comunicando que eu vou fazer esse requerimento, e aqui não quero travar nada, porque eu não quero mal para ninguém, nem do Bolsonaro. Eu tenho oposição política, são coisas distintas. E oposição política ela não pode ser criminalizada. Um ato de crime é um ato de crime. Então, se o cara foi lá e cometeu um ato que prejudicou o patrimônio, é uma coisa. Senão tudo isso é oposição, não. Nós temos que pôr as coisas nas caixinhas devidas. Quando eu faço um questionamento aqui, quando eu discordo, isso pode ser tratado de oposição, eu não posso ser tratada como cometendo um ato criminoso, ilícito, como uma pessoa que vai lá quebrar a lâmpada. Todo mundo quebra a lâmpada, é contra o prefeito. Não, tem 1000 motivos para quebrar a lâmpada, entende? Assim, senão, põe todo mundo numa caixinha, e quando eu falo que eu fiquei incomodada, ele pode não ter... Tem várias formas de falar a mesma coisa. Ele não deu nomes, mas quando ele fala assim, porque o impeachment, não sei o que, alguém acolheu o impeachment. E aí ele ainda continuou. Porque esses vereadores têm que acabar com isso logo, como se a gente não tivesse que respeitar minimamente um rito, né? Inclusive o de aguardar que o Executivo encaminhe para essa casa a documentação que foi requerida para a comissão, e quem sabe, de fato, acaba logo, mas depende das duas partes. Você entende, então, que se mesmo que ele tenha dado o nome, colocou a gente de novo na berlinda, ele foi mais gentil do que em outros momentos, né? Mas colocou a gente na berlinda de uma forma ou de outra. E oposição não é isso que você está falando. Quem comete um vandalismo é outra coisa, deve estar lá no Código Penal. Oposição política é outra discussão. Por favor, não misture. Eu não sou criminosa e nem desejo mal pessoal para ninguém. Assim. Eu estou falando nem para o Bolsonaro, que eu tenho homéricas diferenças políticas, de governo, de tudo, de concepção de vida. Eu não estou desejando mal para ninguém. Eu só estou exercendo o meu direito de me posicionar a partir de algumas premissas. Só isso. Não, obrigada. Concordo, é só diferenciar que não foi oposição política, né? E, na verdade, quando ele disse oposição. Aí, oposição, no sentido amplo mesmo da palavra, é de opor, né? De opor a uma ideia, de opor... Aí pode ser opor a várias situações. Então, de forma alguma, que você se mistura a essa oposição desse cidadão que cometeu esse delito, mas que ele é um opositor às ideologias, à cidade, porque ele está jogando contra o patrimônio do município. Presidente, eu queria só aproveitar a oportunidade também, e até muito em respeito ao trabalho que vem sendo desenvolvido aqui na comissão, para a gente poder não delongar muito, já delongamos bastante. Eu já conversei até com a Suzane, e nós vamos encaminhar essa casa legislativa, muito provavelmente na data de hoje, para que seja lido no plenário amanhã, o projeto de lei substitutivo da PPP, da iluminação pública. Eu conversei com a Suzane, conversei com o nosso líder de governo e conversei com Vossa Excelência ainda há pouco, porque nós entendemos necessário, após a realização dessas outras duas audiências que nós tivemos na semana passada, até porque esse novo projeto ele irá abarcar aí novas ideias também e novas diretrizes que foram nos apontadas nessas duas audiências públicas. E nós vamos protocolá-la até em respeito ao trabalho que vem desenvolvido na comissão, caso Vossas Excelências estejam trabalhando em cima do relatório do projeto antigo, nós vamos protocolar o novo substitutivo, mas eu gostaria aqui já de fazer um apelo a Vossas Excelências para que nós tivéssemos a mesma celeridade para que nós pudéssemos empenhar nesse novo projeto substitutivo. A vereadora Suzane já me disse que tem a intenção e o interesse de realização de uma nova audiência pública, da qual eu apoio, e fiz um pedido contraposto a ela,
para que, se possível, nós conseguimos fazer essa audiência pública ainda essa semana, seja na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, e aí vai de acordo com as pessoas que ela pretende convidar, Suzane, porque eu estava explicando a urgência da aprovação desse projeto da PPP. Nós temos que aprová-lo com uma certa urgência, e não acho que é prematuro, até porque já fizemos várias audiências públicas, e essa substituição nada mais é do que um amadurecimento desse projeto em razão dessas audiências públicas e dessa consulta à população, e da necessidade de nós adiantarmos e de nós aprovarmos esse projeto para que a gente possa manter a data que nós conseguimos na Bolsa de Valores, para que a gente possa fazer essa licitação ocorrer em dezembro e que, para que no começo do ano que vem, a gente já consiga estar modernizando todo o Parque de Santa Luzia com lâmpadas LED e também contemplando a população com a redução da taxa de iluminação pública, uma vez que, aumentando o efetivo de lâmpadas trocadas, a despesa do município irá diminuir, e aí nós, consequentemente, conseguiríamos fazer esse repasse em forma de redução da taxa da iluminação pública para os munícipes, que é um desejo aqui, uma bandeira defendida por muitos vereadores, e um desejo de toda a população. Nós estamos trabalhando com muito afinco para isso. Eu gostaria de contar também, de pedir a Vossa Excelência, para que pudesse pautar esse projeto substitutivo, e também com a vereadora Suzane, para que a gente pudesse aprimorar e tentar marcar essa audiência pública o quanto antes. E aí, dentro dessa necessidade, nós teríamos que aprovar esse projeto até na terça que vem, para que nós pudéssemos complementar esse projeto no processo de licitação e mantivermos a data de dezembro para que a gente possa fazer a licitação da PPP. Então, mais uma vez, eu conto com a colaboração de Vossa Excelência e principalmente do presidente, para que a gente possa pautar esse projeto, lógico, sem pular nenhuma etapa, sem queimar nenhuma etapa. Vamos fazer, sim, audiências públicas, mas o que eu peço é só que a gente consiga... Questão de ordem, presidente. Junto a esse texto substitutivo que será protocolado hoje, vai ser protocolado também um projeto de redução da contribuição? Isso aí, senhor presidente, isso que eu ia pedir ao doutor Tiago. Porque, se me permite, presidente, numa parte, exatamente complementando isso, Tiago, o que a gente sentiu das audiências, que as pessoas, elas, mesmo talvez não entendendo tão a PPP, que a participação foi muito pouca nas discussões, mas há um clamor que as pessoas pedem, olha, se nós temos margem, por que não dar esse presente ao nosso povo? Por que não vir um projeto junto que nós vamos ter caixa para isso? Então, essa era uma das minhas perguntas. Depois eu tenho outro do orçamento, mas essa do César, por gentileza, é muito importante. Só para complementar também a nossa ideia aqui, José Cláudio, isso sim o povo quer lá fora como urgência. Isso quer ouvir. Isso eles querem, eles precisam, tem que ter um retorno, é um absurdo. Essa é uma pauta que a gente consegue tramitar aqui com muita urgência, porque o povo reivindica isso há muito tempo. É só importante eu frisar, vereador, que, na verdade, se possível, eu posso verificar a possibilidade de a gente encaminhar, sim. Só que é importante dizer que a redução ela vai se dar a partir do momento que o serviço começar a ser executado. Mas os números, Tiago, comprovam claramente. Sim, inclusive, sim. Tinha uma proposta que está aprovada lá na LDO, sancionada pelo prefeito, né, apesar que está lá, a gente estava dando aquela faixa de isenção até 50 kW, que nesse momento, até que não viesse essa faixa de isenção até 50, mas que viesse uma redução proporcional em toda a tabela, sabe? Até para você levar essa discussão lá. Eu acho que seria um presente. E, fechando a minha fala, deu outro presente para a gente também, nós estamos discutindo orçamento. Nós temos um viaduto que agora está mexendo lá, que eu não sei se só vai mexer naquela terra, tirar e pronto, parou. Se nós estamos falando de colocar obras, de resolver, de dinheiro, de fazer suplementação, por que não dar uma resposta para o povo? E obras vai ter aí, dobrar o faturamento de obras para o próximo ano, né, o Receita? Por que a gente não dá uma resposta que a gente vai terminar a obra do viaduto, vai pôr aquela via funcionando, e uma alça de acesso ao Frimisa, que foi aprovada nessa casa por todos os vereadores, sabe? Leva isso para a gente. Essas duas discussões, iluminação pública e essa para o orçamento, aí vai vir um presente legal, porque são respostas que o povo precisa, e a gente trabalha para o povo e não dá a eles a resposta, muitas vezes, que eles querem. A gente fica com muito números, teoria, e eles não entendem onde que vai o direcionado às questões. Está aí. Com certeza. Só para a gente fazer aqui o fechamento também da reunião, já que, né, o objetivo aqui é o PL 110, gostaria só de ressaltar ali a leitura da vereadora Suzane,
pelo menos ao que eu ouvi, em momento algum falou-lhe em expectativa de recurso que pudesse cair. Então, a gente está falando, sim, de uma ilegalidade. No mais, sobre o projeto de lei 110, se alguém quiser fazer um comentário adicional. Pois não, vereador Ticaca. Senhor presidente, é importante ressaltar e é salutar também que os novos vereadores estão pedindo a relação das dotações que vão ser transferidas, mas é importante também falar que, independente dessa relação, vir para essa casa, que é salutar, eu acho que tem que vir mesmo, mas isso, na realidade, o que acontece? Se nós aprovarmos esse projeto com esse encaminhamento do Executivo, não quer dizer que ele vai seguir 100% na regra sobre isso, não. Ele manda uma relação aqui dessas dotações que vão ser transferidas. Nós aprovamos. Amanhã, ele imagina que dentro dessas dotações, vamos supor, ele planejou lá uma creche, ia fazer uma creche em tal lugar. Ele tem total autonomia de chegar e falar assim, não, nós não vamos fazer essa creche mais, não, nós vamos fazer outra coisa. Então, tudo aquilo que ele mandou, essa relação que ele encaminhou para essa casa, ele, posteriormente, ele pode mudar. É um direito legal dele de fazer. Infelizmente, é assim. O vereador, infelizmente, é pedinte mesmo. Nós não temos um poder de chegar e de falar assim, ó, vai ser concretizado isso que ele está encaminhando. Isso vem de anos, infelizmente. E o vereador é realmente, infelizmente, pedinte. Nós estamos aqui pedindo mesmo. Nós somos um elo de ligação da comunidade junto ao Executivo. São pouquíssimas coisas que nós temos aqui a competência de agir, né? De implementar. Porque, infelizmente, o povo em si imagina o vereador como executivo, que faz. Ele que está fazendo. Não está fazendo porque não quer. Não. Porque a lei não permite. Quem tem esse poder é o executivo. Infelizmente. Eu gostaria muito que mudasse. Que nós tivéssemos pelo menos um percentualzinho nesse contexto do executivo de também ter autonomia. Mas, infelizmente, nós não temos. Né? E o povo em si, a grande parte do povo, nos imagina dessa forma. Nós não fazemos porque não queremos. Infelizmente, gente. A gente faz reuniões, fala em reuniões de política, que nós não temos esse poder, mas não adianta. O povo colocou na cabeça, 80% do povo colocou na cabeça que o vereador tem o poder de agir, de fazer. E nós ficamos aí, ó. O chicote come de dia, de tarde, de madrugada, de noite, em qualquer lugar. E nós estamos aí. Essa pecinha aí, pulando para lá para cá, né? Mas, na realidade, com relação ao projeto em tela, graças a Deus que o Executivo está nos mostrando, porventura, onde que pode vir. Graças a Deus. Em épocas passadas aqui, inclusive, aprovei e falo também, a gente tem que ser honesto com a nossa fala, já teve aprovações aqui de suplementação que não se mostrou onde que iria. Não mostrou por quê? Quero falar com você. Depois quero uma parte. Eu também quero. Não se mostrou na época, e nem por isso eu deixei de votar a favor. Por quê? Porque eu entendo que o orçamento é flutuante. Ele flutua. Igual se imaginou numa arrecadação, e hoje tem um superávit. Quem imaginaria isso? Ninguém. É coisa boa? Lógico que é coisa boa. Porque se está entrando dinheiro, é sinal que vai fazer coisa boa para o povo. Ótimo. Excelente. A parte de quem? De Vossa Excelência? Só no início da sua fala, eu imagino que o senhor também sente-se incomodado com isso, e a mim muito mais.
Eu acho que a gente tem que pautar para a coisa legal, para o moral e para aquilo que a gente acorda. Se a gente for na lei, o prefeito tem plena autonomia para fazer uma série de questões. Mas nós somos os homens que temos que ser o guardião dessas leis, nós temos que fiscalizar. Nós os homens, do modo geral, meu pai do céu, é o sentido. Então, vamos lá, homens e mulheres, os vereadores, nós, as pessoas, nós temos que ser esse guardião dessas leis e ser o representante do povo, como o senhor falou. Eu citei 2 questões para o doutor Tiago, e que eu creio que é comum a todos vocês. 2 obras. A redução na iluminação, que é um absurdo, esse roubo com o nosso povo, e o viaduto. Se nós não acordarmos aqui, fizemos a suplementação, vem lá da prefeitura o que vim, e aí ele quer mudar essa obra do viaduto para uma UMEI, suponhamos. Não vou mexer no viaduto, mas nós vamos mexer na UMEI. Eu acho que acordo, né, homens que ele dá, os poderes, no mínimo a gente esperava que o prefeito mandasse essa casa ou chamasse para uma reunião. Olha, senhores vereadores, nós vamos fazer uma mudança. Não fizesse arbitrariamente, como a gente sabe de muitos governos, e que infelizmente faz assim. Porque essa casa, então não precisaria dessa casa. Você está entendendo? Então, eu acho que nós precisamos sim dessa relação, nós vamos ter acordo, mesmo se não for de lei, na lei ele pode, mas tem que ter acordo o que é moral, o que é de homem ou mulheres conversando, né? Tempo homem e mulheres, de novo. Porque, então, assim, é esse chamado, isso me incomoda. Se eu sentir aqui que eu sou só um pedinte, não sei o que eu estou fazendo nessa casa, não. Pedir, põe o povo, como vem nos gabinetes, como põe todo mundo na prefeitura e sai pedindo. Né? Nós pedimos obra, mas o que a gente pede é depois de ouvir toda uma base, de ouvir as pessoas, de sentir esse sofrimento deles. E o povo acha que a gente até tem poder de fazer, não tem poder de fazer nada. Mas nós somos um elo dos poderes importantíssimo. Que eu me sinto incomodado de eu me colocar só assim. Eu aprovo 80 milhões de suplementação e pronto. Eu nem sei de onde está tirando, para onde vai. Tirar, mandou. Vai para aqui, mas eu vou mudar, quero não. Né? Nós estamos aí para um próximo ano eleitoral, aí quando chega a suplementação, não, aqui vai me dar mais voto. Eu vou levar esse dinheiro para lá então, não vou levar para aqui. Não vou pôr debaixo do chão, que é esgoto. Eu estou criando toda uma hipótese, Thiago, que isso, para mim, me incomoda. Se não incomoda todos os pares, eu sei. Eu sinto muito incomodado com esse discurso, vereador, com todo respeito ao senhor. Tá? Conceda a parte à nova vereadora Suzane. Ticaca, nem quando a gente está falando do 110 especificamente, que aí eu volto aqui na 4320, nem é no intuito de ingerência, não, você vai colocar nessa caixinha, exatamente porque está com problema. Ele tem aqui a questão financeira, ou seja, ele tem grana, eu falo, o município está com dinheiro a mais, mas as caixinhas, as rubricas que foram previstas, ou algumas não existem, ou elas são do tamanho menor do que cabe o dinheiro que chegou. É esse que é o problema agora, que tem que compatibilizar o superávit advindo da arrecadação com o tamanho das caixinhas. A gente precisa saber qual caixinha que está pequena demais. É na educação? É na saúde? Para onde que vai? É nesse sentido. Não, talvez, detalhar, vai ser na UBS, não sei aonde, não. Mas aonde que tem mais dificuldade? Aonde que vai travar? É no pagamento pessoal? Porque eu já ouvi isso também, que se não fizer, não vai ter como pagar o pessoal. Isso tudo na Rádio Peão, nos bastidores. Eu falei, lá vai pôr mais coisa na nossa conta. Então, isso, minimamente, é a nossa tarefa. E que nem se é para pedir ou não. É porque, para cumprir a 4320, eu tenho que ter, minimamente, essa compreensão. De como é que essa arrecadação cresceu e aonde, e como é que eu vou adequar essas caixinhas. Porque nós já demos 30%, nós já autorizamos 30%, não foi suficiente, porque aconteceu um superávit no meio do caminho. Não é um problema ruim como outros, mas é da nossa responsabilidade, sim, entender como é que vai fazer esse equilíbrio aqui. O Legislativo tem esse papel também, tanto de aprovar como verificar a legalidade disso, a conveniência, enfim, e os outros princípios da administração pública. Só para lembrar que, em um momento, é para falar, direcionar, tem que ser isso aqui. Agora, é claro, o debate que o Zé Cláudio propõe aqui, talvez ele caiba mais na discussão agora, também da LOA e da revisão do PPA, e mesmo na vinda de um texto substitutivo, é porque, se a gente já esse ano mostra que tem superávit, e para o ano que vem tem o aumento da receita, eu acho que a gente tem uma margem, sim, para discutir a revisão das alíquotas da cobrança da iluminação pública. Mas, no tocante ao 110, é isso. Obrigada.
agradeço a fala de Vossas Excelências, mas em nenhum momento, na minha fala inicial, eu falei que é extremamente salutar o pedido dessa relação. Eu não estou falando que é inoperante, não. O início da minha fala foi em cima disso, que é salutar que todos os pares estão pedindo essa relação. Mas só lembrando que, nos finalmente, lá embaixo, infelizmente, ele tem a caneta na mão. Não quer dizer que é um acordo que está sendo feito. Ele está encaminhando para casa, hoje, o que ele entende que ele vai fazer. Eu estou me colocando no lugar dele. Amanhã, vamos supor que eu fosse o prefeito, daqui 10, 15, 20 dias, o pensamento dele, em algumas situações, pode mudar. E ele tem essa autonomia de mudar. Isso que eu estou falando, a lei dá para ele essa alternativa de se fazer isso. Infelizmente, é isso que eu estou falando. Permite uma parte? Conceda a parte, Vossa Excelência. E a gente percebe o seguinte, as leis que nós aprovamos nesta casa, todas elas levam uma direção. Quando nós aprovamos a lei de diretriz orçamentária, nós estamos estimando alguma coisa. E quando nós aprovamos a lei orçamentária, também não quer dizer que é um orçamento. Ela pode ser efetivada e pode ser que não seja. O certo é que, é claro que precisa de ter algumas caixinhas para justificar a própria lei 4.320, precisa que haja realmente as caixinhas de direção, mas nem aquelas caixinhas que estão lá e que está sendo direcionada, o chefe do executivo não está vinculado a cumprir aquilo que está ali. É uma questão de dar-lhe, apesar dos poderes serem harmônicos, são totalmente independentes. Ele não está vinculado àquilo que coloca-se no papel. E no Brasil, em lugar nenhum, deixou isso vinculado de maneira tal. Você escreveu no papel, tem que cumprir. Olha, e se o município não tiver condição de cumprir, como é que fica? Então, assim, é uma questão do princípio da oportunidade. Se tem oportunidade para fazer, faça. Se não tem, automaticamente nós temos que nos convir que realmente nós não podemos, de maneira nenhuma, engessar o chefe do executivo sob pena de respondermos aí, até mesmo através de um mandato de segurança, quando nós queremos obrigar alguém a fazer alguma coisa, sendo que a própria lei não dá essa autonomia para que a Câmara possa assim agir. Muito obrigado. Senhor presidente, encerrada a minha fala. Eu confesso ficar até assustado com alguns comentários, mas não havendo mais questionamentos aqui sobre o projeto de lei 110, em nome de Deus e padroeiro de Santa Luzia, declaro encerrada essa reunião.